Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de ciências de hoje e nós vamos falar sobre a Lua. Lembrando que os nossos estudos ainda são sobre o sistema solar, né, as estações do ano, movimentos da Terra, que foi que a gente viu até agora. E hoje chegou a vez da gente falar da Lua, sobre as fases da Lua e o mês lunar. Então eu vou iniciar nossas explicações e a aula segue como sempre. As atividades eu vou disponibilizar no final, ok? A Lua. Provavelmente o corpo celeste que mais chama a nossa atenção no céu noturno é a Lua. Ela parece ser maior do que as outras estrelas por estar mais perto de nós. Ainda assim, a Lua encontra-se aproximadamente 384 mil quilômetros da Terra. Então ela está bem longe, mas a gente consegue enxergar ela na totalidade, né? Uma distância suficiente para caber cerca de 32 terras, uma do lado da outra. Então, 384 mil quilômetros é como se a gente colocasse 32 terras, uma do lado da outra, dá a distância que a Lua está da Terra. Então, tá bem longe, né? Como os planetas, a Lua não possui luz própria. Ela também é iluminada pelo Sol. O que podemos enxergar é a parte da Lua que recebe a luz solar. No decorrer de um mês, o formato e o brilho da Lua sofrem mudanças aparentes. A Lua gira em torno da Terra. Conforme realiza esse percurso, ela muda de fase. A fase da Lua nova é aquela que não podemos enxergar a parte voltada para a Terra porque a luz solar incide sobre ela. Nas noites seguintes, a parte iluminada cresce até a fase da Lua cheia. E em seguida, a parte iluminada diminui até chegar à Lua nova. Uma volta da Lua em torno da Terra dura 29 dias e meio. Esse período é chamado de mês lunar. Então aqui eu vou falar para vocês uma curiosidade sobre as manchas da Lua, né? É um textinho pequenininho chamado Galileu e as manchas da Lua. Ao utilizar o seu telescópio em 1609, o matemático, físico e astrônomo italiano Galileu Galilei verificou que as manchas da Lua visíveis da Terra corresponde às montanhas, vales e crateras presentes no solo lunar. Então, quando a gente olha uma foto, né, da Lua que é tirada por satélite, a gente nota que tem umas manchas, que tem uns buracos, né, até umas montanhazinhas nela, ali por toda a volta da Lua. A gente consegue perceber o relevo, né, as sombras e tudo mais. Isso corresponde às montanhas, aos vales, às crateras que já estão ali na Lua, né? Esses desenhos que eu estou mostrando para vocês, eles são de 1610, né? Eles foram publicados em uma das obras de Galileu Galilei. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a chegada do homem à Lua, que ocorreu entre 1950 e 1970. Os Estados Unidos e a então União Soviética, nações politicamente antagônicas, disputavam a exploração do universo nessa época. Essa disputa ficou conhecida como corrida espacial. Os soviéticos foram os primeiros a lançar um satélite artificial, um aparelho que gira em torno da Terra, enviando informações do espaço. O primeiro ser humano a viajar ao espaço a bordo de uma nave foi também um soviético. Os Estados Unidos, por sua vez, prepararam-se para mandar uma missão tripulada para a Lua. Em 20 de junho de 1969, 2 astronautas norte-americanos pisaram na Lua. Milhões de pessoas em todo o mundo assistiram esse acontecimento pela televisão. Muitos não acreditavam que essas pessoas tivessem realmente chegado lá, porque a princípio parecia uma coisa impossível, né? O homem chegar até a Lua. Os 2 astronautas que pisaram em solo lunar
coletaram amostras do solo e de rochas e também tiraram muitas fotografias. Então, através deles que a gente ficou conhecendo como é a Lua, qual é a sensação de estar lá, né? E aí eles foram pesquisando os materiais que eles recolheram lá da Lua. Por isso que a gente sabe que tipo de material que tem lá, como que ele é, né? Se ele é perigoso, se ele é nocivo à saúde humana ou não, né? Que tipo de material a gente precisa ter e o que a gente precisa vestir para poder ir até a Lua. Então, através desses 2 astronautas que a gente começou a descobrir as coisas sobre a Lua, né? Agora a gente vai passar sobre a influência da Lua na vida humana, né? Muitos povos antigos acreditavam que o ambiente onde viviam se transformava com as fases da Lua. Ainda hoje, alguns povos indígenas, como os Guaranis do Brasil e de países vizinhos, têm o hábito de caçar entre o quarto crescente e a lua cheia. Nessa época, os animais se agitam por causa da luz, tornando-se mais fácil localizá-los. As fases da lua também interferem nas marés. Os pescadores sabem que a maré alta de lua cheia é sinal de fartura de camarão. Então, esse tipo de conhecimento, né, a gente adquire com o passar dos anos, né? Porque é pela vivência, né? Os indígenas acreditavam, né, que se eles caçassem na lua do quarto crescente e a lua cheia, eles conseguiam capturar mais animais, porque os animais, eles ficavam agitados, mas por conta da luz da lua, que era muito brilhante, né? Porque a lua tá ali na sua totalidade, ela tá bem brilhante. E a lua cheia, na lua cheia também, a maré tá alta, então tem muita fartura de camarão. Aí os pescadores também já conhecem esse macete, e quando a lua está cheia, eles conseguem mais camarões, né? Eles conseguem pescar muitos camarões. Então isso é de acordo com a vivência e o conhecimento deles, né? Que eles vão adquirindo com o passar dos anos. Então agora, sobre esse textinho que a prof falou, nós temos algumas perguntas para responder, tá certo? Eu vou passar aqui e vou fazer a leitura com vocês. De acordo com o texto, responda as perguntas abaixo. Número 1. Quais são as fases da Lua? Lembrando que eu falei sobre isso lá no início do texto e na ilustração na hora que eu estava falando. Número 2. Uma volta da Lua em torno da Terra dura 29 dias e meio. Como esse período é chamado? Número 3. Como ficou conhecida a disputa pela exploração do universo? Número 4. Em que dia, mês e ano os 2 astronautas norte-americanos pisaram na Lua? Nós também temos isso lá no nosso texto. E número 5. Na sua opinião, por que conhecemos o universo de uma maneira diferente dos povos antigos? Essa pergunta é sobre aquele textinho que eu li sobre a influência da Lua sobre a vida humana, onde os povos antigos, os indígenas e os pescadores, eles faziam algumas coisas de acordo com a Lua, como por exemplo, os indígenas saíam para caçar entre o quarto crescente e a lua cheia, porque eles sabiam que os animais ficavam agitados com a luz da lua, então ficava mais fácil de capturar eles, porque eles não ficavam escondidos no meio da mata, né? Eles apareciam bastante na floresta, então ficava fácil de visualizar. E os pescadores também que saíam para poder pescar os camarões na maré alta de lua cheia, porque eles sabiam que tinha fartura de camarão nessa época, né? Então, por que vocês acham que antigamente as pessoas elas se guiavam pela lua
né? E hoje a gente não faz isso. Talvez os pescadores ainda continuem com essa tradição, mas geralmente, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente não presta muita atenção na mudança da lua. Algumas pessoas antigas, sim. Tipo, como antigamente a pessoa fala assim, eu vou cortar meu cabelo, mas eu vou cortar na lua crescente, porque meu cabelo fica... pro meu cabelo crescer mais rápido. Ou então, vou cortar na lua cheia, pro meu cabelo ficar cheio. Não posso cortar o cabelo da lua minguante, porque senão ele não cresce. Então os povos antigos tinham esses pensamentos, né? Mas hoje não. Por que vocês acham que isso acontece? Daí na 5 é para vocês responderem. É uma resposta pessoal, uma opinião de vocês, ok? Então a nossa aula de ciências foi essa. Qualquer dúvida vocês me chamem que eu vou ficando por aqui. E eu vou disponibilizar todo o material ali no nosso grupo. Tenham uma ótima aula, bons estudos e tchau, tchau. Mas lembrem que se precisarem de uma nova explicação, eu estou por aqui. Tchau, tchau.